Fala rapaziada, saudações vascaínas e tá muito perto definitivamente do Vasco se não conseguir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, conseguir fazer com que a CBF pague uma certa quantia de no mínimo 20 milhões e de no máximo 40 milhões ao nosso clube. Vamos falar aí no vídeo sobre tudo que está acontecendo. O próprio advogado responsável aí por essa ação trouxe novidade, como ela está, o que está acontecendo, né, durante esse processo, e você vai ouvir tudo aqui ao longo do nosso vídeo. Grande possibilidade de, quem sabe, uma reviravolta ou até mesmo de uma restituição financeira. Falaremos também, é claro, sobre esse jogo do Vasco, primeira semifinal da Taça Rio, um jogo importante que pode valer R$1 milhão ao nosso Gigante da Colina e muitas outras novidades. O vídeo está repleto de informação e, é claro, você não pode perder. E se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje. Fiquem sempre ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação a quanto você acha que vai ser o jogo de hoje entre Vasco e Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca. Deixe o seu placar aqui nos comentários e caso você venha acertar o resultado, o seu nome vai aparecer aí no próximo vídeo. Então não dá mole, corre lá, já deixa quanto você acha que vai ser o jogo de hoje e, sem dúvida nenhuma, a vitória do nosso Vascão. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama porque temos muitas novidades e falar sobre o treinamento de ontem, né? Essa semana foi muito importante para o Vasco que focou totalmente nessa partida durante todos os treinamentos da semana entre Vasco e Madureira, um jogo importante aí pro Vasco, né, que é claro, além do Vasco ter a possibilidade de conquistar a Taça Rio do Campeonato Carioca, também poderia levar R$1 milhão para casa em premiação, né? O primeiro jogo a gente vai falar já já sobre tudo que vai acontecer, vai ser ali em Madureira, na casa deles, e a volta em São Januário. Então, por conta disso, o Vasco trabalhou muito, inclusive tivemos a volta aí do Thales, do Marquinhos Gabriel, do MT, aos pouquinhos esses dois jogadores mais jovens, o Thales no caso e o MT, vêm se recuperando das suas lesões e muito provavelmente que daqui a pouco tempo já veremos eles novamente dentro de campo, treinando, jogando, junto com a equipe titular do Gigante da Colina. Inclusive, os dois jogadores ontem, mais uma vez, tiveram seus treinamentos aí na academia lá do CT Almirante. O treinamento do Vasco tem mudado muito, né? Evoluiu muito com relação ao que vinha acontecendo lá na época do Ricardo Sapinto, um treinamento físico bem fraco. O Vasco, inclusive, tinha dias que nem mesmo treinava. A gente cobrou muito durante aquele período, né, que o Vasco necessitaria ter treino em 2 períodos, mesmo estando, né, numa situação muito de risco, que era quase caindo para a zona de rebaixamento. O Ricardo Sapinto não queria adotar esse método de treinamento, mas muito pelo contrário, Marcelo Cabo está puxando o máximo do elenco, quer sim um elenco competitivo, um elenco com físico bom, ideal, né, para que possa fazer uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro, uma boa Copa do Brasil e realmente recolocar o Vasco no lugar de onde nunca deveria ter saído. Então, volto a repetir, o nosso preparador Daniel Félix vem fazendo um bom trabalho de preparação física nos atletas, inclusive o Thales está voltando a treinar super bem, vem fazendo os mesmos trabalhos que os atletas fazem antes de começar o período de treinamento nos campos do CT do Almirante. O MT ainda está treinando separado do elenco principal, não faz os mesmos tipos de trabalhos, mas também vem trabalhando em sua recuperação e volto a repetir que já já os dois jovens, as duas grandes revelações do Vasco da Gama poderão estar jogando junto com a equipe titular do nosso Gigante da Colina. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Daqui a pouco a gente vai passar sobre esse jogo importante contra a equipe do Madureira, para você ficar por dentro de tudo, sobre também, né, essa novidade com relação à transmissão feita de forma gratuita aí para o torcedor. A gente já vai trazer tudo o que está acontecendo, mas antes falar sobre indenização à CBF. Tivemos novidades com relação a esse caso, novidade do próprio advogado que está à frente dessa ação, né, que está comandando essa ação aí com pedido, é claro, como prioridade do que o Vasco não seja rebaixado para a Série B, de uma anulação da partida entre Vasco e Internacional, uma partida que o Vasco foi muito prejudicado no último Campeonato Brasileiro. A gente viu definitivamente a intenção da arbitragem naquela partida, que não foi uma boa intenção, muito pelo contrário, foi ali na intenção de prejudicar o nosso clube e conseguiram. O Vasco perdeu aquela partida, se eu não me engano, pelo placar de 2-1, jogando até mesmo super bem o segundo tempo, porém,
Infelizmente, por conta da arbitragem, o Vasco saiu com aquela derrota, e uma derrota crucial, já que o nosso clube foi rebaixado por apenas 1 ponto no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então ali, né, torcedores se uniram. Infelizmente o Vasco não se mobilizou com relação a essa ação, mas torcedores se uniram e enviaram inclusive a FIFA, né, pedindo aí para que o Vasco permanecesse. E além da FIFA, uma outra ação corre aqui no TJRJ da Barra da Tijuca. E temos novidades aí com relação ao que pode acontecer. Volto a repetir, o próprio advogado da ação entrou em uma entrevista falando as possibilidades de uma reviravolta. Ele disse o seguinte, uma pergunta da seguinte maneira: o quanto você está confiante em conseguir obter êxito nesse processo? E o advogado respondeu o seguinte: fazendo um juízo de probabilidade de forma empírica, penso que possuímos cerca de 10%, aliás, de chance de anular a partida, 50% de chance de impedir a homologação do rebaixamento e 99% de chances de conseguir a responsabilização civil da organizadora do evento. Essas responsabilizações aí referente a sim, uma indenização, segundo o advogado, 99% de chance da CBF ser indenizada pelas atitudes, né, relacionadas ao Campeonato Brasileiro da última temporada. E no caso essas indenizações seriam referentes primeiro a danos emergentes, os lucros cessantes como cotas de transmissão, redução de receitas, é claro, tudo por conta do rebaixamento, e também bem como dano moral ao clube e dano moral à coletividade por tudo que o Vasco passou aí durante esse final da temporada, né? Infelizmente, o Vasco foi rebaixado, esperamos que pode acontecer, há chance de uma reviravolta, mas principalmente, como o próprio advogado falou, a grande chance de uma indenização que corre aí entre 20 e 40 milhões de reais. 20 é o mínimo valor e 40 milhões é o valor máximo que o Vasco pode receber caso a CBF venha a ser indenizada por tudo que causou ao nosso gigante da colina. Inclusive, o mesmo torcedor, o mesmo advogado veio ontem pedindo urgência no caso, por conta até mesmo do início do Campeonato Brasileiro. Já já teremos o início da competição, o Vasco precisa o mais rápido possível ter uma definição de qual competição irá disputar, então o torcedor entrou aí no TJRJ, né, pedindo para que a ação seja julgada o mais rápido possível. Mas vamos seguir, né, rapaziada, e falar agora com relação a dívidas. Ontem aí tivemos aí o balanço através da Vasco TV, de uma live, né, em que a direção vascaína, ali com o Jorge Salgado, o Carlos Roberto Osório, o nosso VP de Finanças, Adriano Mendes, falou sobre a atual situação do clube, principalmente referente às dívidas, ao balanço. O Vasco atualmente deve 832 milhões de reais e é muita dívida para um clube como o Vasco, que recebe muito pouco, ainda mais estando na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Jorge Salgado começa a se mobilizar, tentando o máximo, né, pelo menos, se mobilizar com relação a isso, e uma atitude muito boa, né, que acredito que seria o mínimo, pelo menos, né, para ele, como presidente do clube, na imagem que ele está e na posição que ele está. O Vasco que deve 7 milhões a ele por conta de um empréstimo que o próprio Jorge Salgado fez ao clube durante a época do Alexandre Campelo, a gestão do Campelo, e segundo notícias, o Jorge Salgado momentaneamente aí aceitou estender o prazo dessa dívida. Volto a repetir, 7 milhões de reais que está estimada hoje, para pegar esse dinheiro somente no final de seu mandato. Esperamos que esse dinheiro não venha a ter juros até o final também do mandato do presidente atual do clube, mas é claro, é o dinheiro dele, ele tem que sim buscar, mas pelo momento atual que o Vasco vive, acredito que não seria uma boa atuação dele pegar o dinheiro, pegar os 7 milhões do Vasco com funcionários atrasados, jogadores com salários atrasados. Então uma boa aí atitude do atual presidente do clube, estendendo aí o prazo de pegar a dívida que o Vasco tem com ele. Ainda falando com relação a dívidas, rapidamente, né, antes de falarmos sobre esse jogo importantíssimo para o Vasco, falar aqui da dívida entre Vasco e Volta Redonda. Para quem não sabe, o Marrone era um jogador do Volta Redonda, o Marrone tinha ali uma porcentagem, uma certa porcentagem, caso o Vasco vendesse o atleta, o Volta Redonda teria que receber uma certa quantia. O Volta Redonda, no caso, detinha 30% dos direitos do atleta, que eram relacionados a 6 milhões de reais, já que o Vasco vendeu o Marrone por 20 milhões ao Atlético no início da última temporada. Porém, o que aconteceu? Assim que o Vasco recebeu esses 20 milhões de reais, não deu os 6 milhões ao Volta Redonda, muito pelo contrário, deu apenas 1 milhão ao Volta Redonda, ou seja, o Vasco devia e deve ainda 5 milhões. Porém, por conta do prazo estar tão estendido, o Volta Redonda entendeu que seria melhor diminuir a dívida de 5 para 4,6 milhões do que cobrar os 5 milhões inteiros ao Vasco da Gama. E o Volta Redonda fez da seguinte maneira: o Vasco ali iria necessitar pagar 1 milhão em janeiro desse ano e depois os 2,6 milhões restantes parcelar até julho desse mesmo ano de 2021. Porém, o Vasco não fez nenhum nem outro, não pagou a dívida, e por conta desse atraso, a dívida que era de 4,6 milhões voltou para 6.
como o Vasco já pagou 1 milhão inicial no momento da venda, deve atualmente 5 milhões à Volta Redonda, e Volta Redonda está pressionando o clube para, caso o Vasco não venha pagar, entrar na justiça. E é claro, é mais uma preocupação, é mais uma dívida a curto prazo que preocupa o clube e faz com que o Vasco tenha a asfixia financeira que está hoje. E por conta disso, segundo notícias, o Jorge Salgado entrará em contato com o presidente do Volta Redonda, verá como está a situação, tentará de certa forma viabilizar essa dívida, renegociar, reduzir a dívida e encontrar aí, quem sabe, um parcelamento mais tranquilo a ser honrado pelo clube nos próximos meses. Vamos aguardar, o Vasco necessita urgentemente também desse parcelamento, algo que pode atrapalhar até mesmo na compra do MT, um jogador criado lá nas categorias de base do Volta Redonda, que atualmente se destacou muito no Vasco na Copa Sub-20 e pode render milhões ao Vasco futuramente. Vamos aguardar, o Vasco precisa sim, com urgência, renegociar essa dívida com o Voltaço. Mas vamos agora falar sobre coisas importantes, sobre coisa boa, relacionada ao futebol do nosso Gigante da Colina, mas certo, relacionado ao jogo de hoje entre Vasco e Madureira, um jogo importantíssimo pela Taça Rio. Infelizmente, volto a repetir, o Vasco não conseguiu se classificar para o Campeonato Carioca, uma vergonha na história do clube, um clube gigantesco como o Vasco da Gama, acredito que não conseguisse classificar para as competições finais, as fases finais do estadual e perder espaço para a Portuguesa. E ali, no caso, o Volta Redonda também é uma situação que, na minha opinião, é muito ruim para o nosso clube, do tamanho da grandeza que é a do Vasco. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Porque atualmente é que o Vasco vai disputar a Taça Rio, temos que torcer e acreditar que, no mínimo, o Vasco venha ganhar essa competição, que é mais que obrigação, na minha opinião. O horário do jogo é às 3h15 contra a equipe aí do Madureira, lá no estádio deles, famoso Aniceto Moscoso, né? Ali dentro de Madureira, bem perto do Mercadão, para quem é do Rio de Janeiro sabe, né? E a transmissão vai ser de um modo diferente. Terá o pay-per-view normal da Vasco TV e das outras operadoras de televisão, porém terá uma transmissão no TikTok de forma gratuita para você, uma ótima opção para você, torcedor vascaíno que não assinou aí, né, a Vasco TV ou também em outras operadoras, o pay-per-view do Vasco. Então, uma ótima oportunidade, o link vai estar aqui na descrição, é claro, para você dar uma olhada, jogo que vai começar às 3h15 da tarde, não perca, de forma gratuita, tá aqui na descrição, vai lá, dá uma olhada. Vai passar todos os jogos aí da Taça Rio, tanto Botafogo e Nova Iguaçu. O próximo final de semana também terá Vasco e Madureira através do TikTok. Afinal, toda a competição da Taça Rio terá disponível para você de forma gratuita lá. Os jogos podem ser assistidos tanto pelo aplicativo do TikTok, quanto pelo computador ou pela televisão. Não perca, link na descrição e dá uma moral aí também por conta disso, né, rapaziada? Deixe seu comentário o que você achou dessa iniciativa aí, tanto do Vasco quanto da própria competição da Taça Rio, liberar as imagens de forma gratuita para o torcedor vascaíno. Mas além disso, além de ser essa revolução através das transmissões, também teremos a reestreia do Rômulo ao longo dessa partida, uma situação muito importante para o jogador, um jogador aí praticamente criado nas categorias de base do Vasco da Gama, veio muito novo ainda para o nosso Gigante da Colina, conquistou em 2011 a Copa do Brasil. Ele não será o titular da equipe, mas está relacionado para a partida e muito provável que entre ali no segundo tempo para já começar a pegar ritmo de jogo. E ontem ele foi na Vasco TV e falou sobre essa ansiedade, sobre essa aí preocupação, tudo que está envolvendo essa reestreia dele com a camisa do Gigante da Colina. Então é claro, dá uma olhada na entrevista, vê o que você acha e ouça o próprio Rômulo falando sobre essa reestreia, aliás, com a camisa do Gigante da Colina. Cara, a expectativa é muito grande, a ansiedade também é um pouco acima do normal, porque eu sei a história do clube, eu sei o que isso representa e para mim é como se fosse a primeira vez. Vou entrar em campo para dar o meu máximo, dar o meu melhor e com fé em Deus sair com um bom resultado. E foi isso, né, rapaziada? Volto a repetir, o Rômulo muito ansioso, esperando demais vestir novamente a camisa do Vasco, um jogador que marcou sim história aqui. Em 2011 conquistou um título importante para a história do Vasco, um título inédito, para um torcedor que não via títulos há muito tempo. A Copa do Brasil foi uma taça aí que marcou muito uma geração de torcedores do Gigante da Colina e principalmente o Rômulo, que foi um dos destaques daquela equipe. Então deixa aí também o seu comentário, o que você acha sobre essa reestreia do Rômulo com a camisa do Gigante da Colina, o que você espera dele dentro de campo. Mas vamos seguir, né, rapaziada, falar aqui também sobre premiação. Para quem não sabe, a Taça Rio vale. Falei lá em cima, falei antes, um pouquinho
antes do vídeo aí que a Taça Rio vale R$1 milhão, é um torneio importante, né, para que o Vasco possa ganhar dinheiro, se quem sabe pagar um mês de salário, pagar uma folha de funcionários, é importante esse dinheiro entrando aí dentro do nosso clube e por incrível que pareça, né, o Vasco pode ganhar mais do que os seus rivais. Para quem não sabe, o Campeonato Carioca, que será disputado pelo Flamengo, Fluminense, Volta Redonda e Portuguesa, aliás, somente o campeão terá direito a uma grande premiação. O campeão irá levar 2,5 milhões, o seu vice, o vice-campeão carioca, levará 1 milhão e ali os dois que ficarem nas fases da semifinal ainda do Campeonato Carioca levará apenas 500 mil. Ou seja, o Vasco pode, quem sabe, se igualar ao semifinalista, aliás, ao vice-campeão do Campeonato Carioca e ganhar mais até mesmo do que os dois semifinalistas. Então é muito importante que o Vasco vença essa competição da Taça Rio, seja campeão, além de, é claro, levantar um título que é importante aí para sua história, também será essencial esse 1 milhão nas contas do nosso gigante da colina. E vamos falar de escalação, porque o Vasco vai com força máxima para essa partida. É claro, é muito aquém ainda do que o torcedor vascaíno quer ver do time, quer ver um time melhor, um time mais repleto de craques, de estrelas, mas pelo que tem no momento é a força máxima. Vai com Vanderlei no gol, Caio Tenório na lateral direita, já que o Leonardo Matos está suspenso. Na zaga, Hernando e Leandro Castan. Zeca formando ali a lateral esquerda, um jogador que vem se destacando muito também nesse ano. Meio campo, Andrei, Galarza e Marquinhos Gabriel, recuperados já de sua lesão. E o ataque, Morato, Gabriel Peck e Germancano. Volto a repetir, força máxima, um time do Vasco muito bom, pelo que o Vasco tinha no seu plantel lá na última temporada, com Pikachu, Henrique, Felipe Bastos. Acredito que foi uma evolução boa que nós torcedores vimos nessa equipe do Vasco da Gama. Esperar que o Vasco possa fazer uma boa partida e volto a repetir. É obrigação levar a Taça Rio e muito maior a obrigação em ganhar do Madureira. O Vasco tem que ganhar e tem que ganhar bem. É o mínimo que o torcedor vascaíno espera para essa partida de hoje. E não deixe a oportunidade de deixar aí o seu comentário quanto você acha que vai ser esse jogo entre Vasco e Madureira. Na minha opinião, vai ser 2-0 Vascão. Vasco bem, 2 gols aí do Germancano. E deixa aí embaixo quanto você acha que vai ser essa partida importante aí para, claro, cada vez mais se preparar para o resto da temporada. Mas muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!